noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei se você está assistindo aqui ao vivo, né? Vou fazer a saudação já para aqueles que vão assistir depois a aula gravada, mas você tem prioridade aqui que está comigo ao vivo para poder tirar algumas dúvidas importantíssimas nesse assunto quente que você mesmo escolheu lá pelo Instagram. Sobre esse assunto importantíssimo, interpretando a minha vida de fármacos, queria já parabenizar aqui a nossa equipe cada vez mais, né? Colocando uma forma de arte assim muito apetitosa, né? Vou até trocar esse termo. Quando se fala nas capacidades de fagocitose, né, na imunidade, na imunologia, existem estratégias que melhoram a ação do macrófago, né, que a gente chama de opsonização. A palavra do grego opsonização é opson, que significa tempero, ou seja, fica uma forma mais fácil do macrófago fagocitar. Eu quero dizer que quando a minha equipe coloca essas artes aqui tão interessantes, isso dá uma fome maior de aprendizado. Eu queria agradecer aí a nossa equipe, em especial o Cassiano, que é uma águia na área aí da divulgação, também na área da ciência, e fez aqui esse esquema nosso aqui de um relógio, né? Interpretando a meia-vida de fármacos, é o assunto do número 25 da farmacologia na prática. Vamos lá. Primeira coisa, para nós conversarmos sobre esse tema, quando a gente fala assim para vocês, hoje é cachimbo, hoje é domingo, hoje é domingo, hoje é domingo, aí você fala assim, pé de cachimbo. Mas pé de cachimbo, o que tem a ver, Tiago, com a aula de meia-vida? Não existe pé de cachimbo, né, gente? É que, na verdade, esse canto folclórico quer dizer que era um dia de descanso, então o dia de domingo pedia um cachimbo, pedia pé de cachimbo, e não que é pé de cachimbo, né? Ou então batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não é se esparrama, é espalha ramas pelo chão. Eu quero dizer com esse momento aqui grosseiro de reflexão, é a mesma história de meia-vida. A gente ouve muito falar, a gente lê bastante nas bulas, talvez artigos, mas será que não está trocando, então, como se fosse a história do pé de cachimbo, então de esparrama pelo chão, né? Se a gente chega e conversa com um profissional assim, de uma forma isolada, e fala, meu amigo, o que é meia-vida? O que é tempo de meia-vida? E aí vem algumas coisas meio curiosas, né? Vem conceitos assim, a meia-vida pode ser o tempo em que o fármaco tem a sua ação. Mas será que é isso, gente? Será que é isso quando a gente abre lá uma bula? Eu até trouxe aqui alguns medicamentos relacionados à Covid-19. Por exemplo, quando nós temos aqui no hospital usando a tobutamina. A tobutamina tem um tempo de meia-vida de 2 minutos. O que significa isso? Né? A enoxaparina tem uma meia-vida de 5 horas. Ou então a ivermectina, uma meia-vida de 26 horas. Ou a azitromicina alcançando 72 horas. Ou então a hidroxicloroquina alcançando 22 dias. Será, então, que a hidroxicloroquina funciona por 22 dias? Como é que é isso? Olha, eu já ouvi de tudo. Deixa eu mostrar aqui essa imagem para vocês, olhando aqui nos olhos. Ao longo da minha carreira aí como professor, já ultrapassando 18 anos de sala de aula mesmo, geralmente a gente coloca um momento de quebra-gelo na aula e fala assim, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre meia-vida. O que é meia-vida para você? E não é meia-vida só para um aluno do segundo, terceiro, quinto período, não. Já em muitas aulas de pós-graduação, gente que está na lida, que administra medicamentos, que prescreve, né? Eu já ouvi frases como essa, ó. Por exemplo, meia-vida, professor, meia-vida é tempo de ação do fármaco? Meia-vida é tempo de total eliminação do fármaco? São frases que eu já ouvi muitas vezes. Meia-vida é o tempo necessário para que se inicie a ação do fármaco? Ou meia-vida é o tempo necessário para que o fármaco alcance o seu efeito máximo? Existe alguma relação de meia-vida com alguma frase dessa? Olha, eu já vou marcar aqui para vocês, de jeito nenhum. Nenhuma dessas. Então, quem está chegando agora, pelo amor de Deus, nenhuma dessas frases, ela tem alguma relação, direta ou indireta, com o tempo de meia-vida. Ok? Então, tempo de meia-vida como conceito é outra coisa. Então, já para deixar limpinho aqui para vocês. O que é meia-vida? Meia-vida, nós nos referimos aqui a o período necessário
para que a concentração de uma determinada substância reduza a metade. Reduza a metade. Então, a forma mais simples que eu trouxe para vocês, não coloquei aqui nem número, né, nem 50%. Eu já vi alguns conceitos também de alguns livros que ficam um pouco na dúvida de dizer assim, olha, período necessário para que o fármaco seja eliminado à metade. Bom, ele talvez não seja eliminado, ele pode ser biotransformado em outra substância. Por exemplo, o uso da codeína, ao ser analisado o seu tempo de meia-vida, não significa que a codeína foi eliminada, ela pode ter sido convertida em morfina. Então, dizer que ela foi eliminada é um pouco generalizado demais. Então, é melhor dizer que a concentração daquela substância reduziu a metade. Agora, qual foi o destino dela é outra conversa, tá bom? Então, deixa isso anotado aí, principalmente o pessoal da graduação, que está fazendo agora o seu primeiro contato, né, com a farmacologia. Guarde este conceito, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próximo assunto é o seguinte. A partir da meia-vida, a gente pode já ter uma ideia de que esse valor ele não é tão variável assim para qualquer fármaco. Ele é mais ou menos constante. Mas ele pode ter uma certa oscilação, principalmente se analisarmos o fator, por exemplo, idade. O fator idade, né? A meia-vida de fármacos pode oscilar, é verdade, entre crianças, entre adultos, entre idosos, né? Geralmente, a meia-vida é maior em crianças, ela diminui no adulto e ela aumenta de novo nos idosos, né? Então, seria aqui um movimento meio que em U. Alta nas crianças, reduzida nos adultos e aumentada de novo nos idosos. Isso, pelos prejuízos funcionais, né? Um prejuízo da função renal, da função hepática, mas é verdade também que um próprio indivíduo nefropata também pode ter aumento de meia-vida, ou até mesmo indivíduos hepatopatas, ok? Agora imagina, a gente pode somar esses fatores, né, pessoal? Eu posso ter um indivíduo hepatopata, nefropata e também idoso. Então a gente pode ultrapassar aqui valores de meia-vida comuns observados em bula e papers por razões que nós chamamos na farmacologia de razões, deixa eu olhar aqui para vocês, razões idiosincráticas, ou seja, inerentes ao próprio indivíduo. O indivíduo idoso, nefropata e hepatopata tende a ter um aumento da meia-vida daquela determinada substância, principalmente se ela for muito dependente das vias de biotransformação e excreção renal. Ok? Muito bem. Outro fator também muito importante é a interação medicamentosa, né? Determinado fármaco pode atrapalhar o mecanismo de excreção ou de biotransformação do fármaco, e isso pode ser um grande alerta, porque pode influenciar a meia-vida. Se atrapalhar a biotransformação, vai elevar a meia-vida. E também pode acontecer o oposto. Uma aceleração da biotransformação, uma ajuda na resposta de excreção, pode também reduzir o tempo de meia-vida. Beleza? Vamos lá. Em relação ao termo meia-vida, olha que curioso isso. Quanto tempo a literatura já fala sobre meia-vida, né? Se a gente for na internet, se for lá no PubMed, uma grande referência para nós aqui na área biomédica, e colocar o termo half-life, a gente vai ver que o principal número de artigos que aparecem na literatura derivam lá quando o Brasil ganhou seu tricampeonato de futebol. 1970. Ou seja, existem hoje profissionais de saúde que se formaram antes de 70 e não estudaram durante a sua graduação, por exemplo, meia-vida. Não era um assunto tão degustado entre os profissionais dessa parte inicial aqui. Não se falava muito sobre tempo de meia-vida nesta fase da década de 70 e 80. Agora, por que antes essas substâncias não foram avaliadas em relação à meia-vida? Vamos pensar aqui sobre isso? Olha só. A razão é o seguinte. O quê? Hoje tem Senta que lá vem história também, conforme as outras aulas? Hoje vai ser só um pouquinho. Mas o que eu quero mostrar aqui é
um trecho bíblico que pode falar de uma forma indireta sobre meia-vida. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, de 36 a 38, quando aborda sobre uma mulher sábia, chamada Abigail. Abigail era casada com um homem muito poderoso na época, chamado Nabal. E Nabal era um cara meio tupetudo, assim, sabe? E ele foi entrar em contato de uma forma indireta com Davi, e ele não tratou muito bem os soldados de Davi. E aí Davi não gostou muito da ideia. E aí Abigail foi aquela mulher apaziguadora, né? Mas quando ela foi trazer a notícia para Nabal e percebeu que Nabal estava bêbado, olha que fala a referência lá no capítulo 25, no versículo 36 a 38. Me chama a atenção isso aqui, ó, esse relato. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. E ele estava alegre, bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque, ficou paralisado como uma pedra. Depois de 10 dias, Nabal morreu. Então me chamou a atenção que Abigail aguarda o momento da sobriedade agora de Nabal, para que a notícia fosse, de fato, veiculada. Então, embora seja um livro de cunho espiritual, mostrando nesse momento que era um efeito inebriante do próprio vinho, né? Lógico que Abigail aqui não falava sobre meia-vida, sobre tempo de eliminação, mas ela aguarda, né, a excreção de determinada substância para que ele volte à sua plena consciência. Isso lá no Velho Testamento, né? Interessante. Muito bem, mas passado aí tantos séculos, eu posso firmar aqui com vocês uma constatação. Se nós acompanharmos o número de publicações que a partir da década de 70, nós temos que agradecer muito a área da química. Da química, onde pode-se hoje, de uma forma muito mais fácil do que a década de 60 e 70, conseguir isolar uma substância e, através de estratégias de cromatografia acoplada à espectrometria de massa, conseguir identificar cada tipo de substância ativa, mesmo sendo extraída de um meio plasmático. Então, como isso não era tão possível, tão fácil, né, antes da década de 70, chegar aos pontos aqui de conseguir fazer detecções como essa, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, como essa aqui, ó, chegar aos picos e identificar determinadas moléculas através de tempos diferentes de retenção, isso só foi possível graças à evolução aí da cromatografia líquida de alta eficiência. Beleza? Então, por isso que hoje nós temos tanta liberdade em falar em tempo de meia-vida, graças à possibilidade de detecção dessas moléculas de uma maneira isolada. Beleza? Muito bem. Então, como é que a gente determina essa história de meia-vida a partir, então, dos ensaios de HPLC acoplados à espectrometria de massa? Como que a gente pode calcular isso? E a gente vai fazer esse raciocínio na prática mesmo, tá? Então, primeira coisa, a gente pode coletar as amostras, seja de animais, né, de porcos, de cavalos, de cães, de gatos, de aves, sim, e também de humanos. Então, a meia-vida, ela precisa ser sempre referenciada ao tipo de espécie que estamos trabalhando. Ela não é analisada de uma forma generalizada, tá, pessoal? Em absoluto. Nós não podemos falar meia-vida. Então, geralmente, quando você vai buscar na literatura, é a meia-vida em jovem adulto, a meia-vida em crianças, a meia-vida em idosos. E é óbvio que a literatura vai estar mais recheada de informações na área humana em adultos e, especialmente, que não estejam com uma doença co-associada. Mas, se você quiser também fazer investigação, qual é a meia-vida em pacientes hepatopatas? Atualmente é possível, né? A gente conseguir isolar determinadas substâncias em pacientes que já apresentam determinadas disfunções, tá? Mas em relação à frequência, é mais comum em pacientes ígidos. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer uma simulação com vocês de um paciente que coletou em formas seriadas o seu sangue após a exposição a determinada substância. E eu coloquei aqui para vocês, então, uma evolução do tempo, meia hora, uma hora e meia, e vai embora. Até chegar aqui, ó, 12 horas
em cada momento ali no reloginho, coletando a amostra e tendo agora a chance de quantificar a substância e nós termos aqui as suas concentrações plasmáticas. A partir, então, dessa coluna, que a gente vai fazer agora, aí, ó, na aula 25, Farmacologia na Prática, eu vou fazer com vocês ao vivo como é que se determina a meia-vida. Porque, geralmente, nas aulas de graduação, ou então nos artigos, né, já mostra para você tudo mastigado. E assim, não é tão simples você pegar agora a coluna aqui e procurar uma meia-vida meio que de uma forma aleatória. Existe um racional para isso, tá? Existe um protocolo para você determinar com mais segurança o que é o tempo de meia-vida. Então vamos juntos aqui, segura e sapeca o like aí, que a história vai evoluir agora, tá bom? Quando eu ploto esse gráfico, o que é plotar o gráfico? Olha, aqui eu tenho o eixo X, que sempre a gente coloca como causa no processo, e aqui o eixo Y, que é a consequência. Cada bolinha dessa aqui, ó, representa as concentrações obtidas nas amostras respectivas. E a gente vai perceber que existe um decaimento que obedece uma dinâmica exponencial. Né? Faz essa curvinha aqui, ó, que é bem característica. Ah, Thiago, então é fácil, daqui mesmo a gente obtém a meia-vida. Não. Não é daqui, tá? Já tem gente aqui na aula querendo já falar qual é o tempo de meia-vida logo de cara. Então já fica aqui o primeiro puxãozinho de orelha, tá? Tem hora que a gente vai dar soprado, tem hora que eu vou puxar a orelha. Através dessa curva, nós não conseguimos chegar pelo tempo de meia-vida de uma maneira ideal. Então, qual é o recurso matemático que nós utilizamos para chegar à meia-vida de uma forma mais fidedigna? Então, segura aí. É agora. Vamos ver como é que a gente chega. É o seguinte. A gente vai fazer uma adaptação desse gráfico. Nós vamos trabalhar agora numa escala semi-logarítmica. Então, de propósito, eu peguei esse eixo Y aqui e a gente transforma isso para uma escala log. Log no eixo Y e no eixo X a gente mantém ainda da mesma forma, uma escala normal. O interessante é que quando a gente trabalha numa escala logarítmica, essa dinâmica de uma curva, ela passa agora a ter uma característica de uma reta. E que fica, então, muito mais fácil determinar o tempo de meia-vida. Então, olha a primeira etapa. A primeira é fazer a quantificação no paciente. Fiz a quantificação. Constrói-se, então, um gráfico primeiro numa escala normal. E depois eu tenho uma escala logarítmica no eixo Y e ainda normal no eixo X, obtendo, então, uma reta. A partir disso, o que nós vamos ter? Eu marco aqui, por exemplo, olha, no tempo 2, olha só, tempo 2, eu tenho 7,5. 7,5 de concentração plasmática. Qual seria a metade de 7,5? 7,5, professor, olha, tá beirando aqui 7,5, mais ou menos aqui 3,8. Vocês vão ver que não é um valor exato. Não é um valor exato, tá? Mas a metade de 7,5 seria em torno aqui de 3,8, concordam? 3,8. Quanto tempo levou para cair de 7,5 até 3,8? Olha lá, ó. 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ou seja, tempo 2, tempo 4. Então, isso sugere para mim que a meia-vida seja de 2 horas. 2 horas. Tiago, eu posso confirmar isso de novo através de outra hipótese? Pode, tranquilamente. Observa aqui, ó, o tempo. O tempo 5,3. Qual é a metade de 5,3? A metade vai dar 2,7, mais ou menos. Acompanha. 2,7, cadê você? Olha aqui, ó. 2,7. Ah, então primeiro eu tenho, ó, tempo 3, tempo 5. Qual foi a diferença entre os tempos? De novo, a meia-vida de 2 horas. Então eu posso olhar isso tanto pela tabela quanto pelo gráfico. Vou ter maior segurança de observar isso. Então, o espaço entre o tempo em que chegou à metade, veja,
4 horas e aqui 2 horas. A diferença obtida é de 2 horas. Então, eu tenho a meia-vida de 2 horas. Outro exemplo. No tempo 4, vem aqui comigo. Deixa eu botar a caneta para ficar mais fácil. No tempo 4, vamos lá, registra. Tempo 4. A concentração é de 3,8. Qual é a metade de 3,8? Metade seria aqui, ó, 1,9. Isso foi obtido aonde? No tempo 6. Vem aqui, olha, ó, no tempo 6 eu tenho a metade. A metade. Então, qual foi o tempo de meia-vida? Ou seja, o tempo necessário para que o fármaco alcance a sua metade, nós estamos vendo que obedece uma forma repetida, de 2 em 2 horas, nós estamos observando aqui o decaimento do fármaco. Obedece, então, uma dinâmica proporcional. A literatura sugere que nós façamos essa conta, geralmente a partir de uma queda mais distante do eixo Y. É o local onde nós trabalhamos com o chamado tempo de meia-vida beta, uma vez que existe também o tempo de meia-vida alfa. Alguém já deve ter visto isso na literatura e falou, mas alfa e beta é a mesma coisa? Não. O tempo de meia-vida beta é o chamado tempo de meia-vida de eliminação. Esse é o que importa para a gente nas utilizações clássicas aí de raciocínios clínicos. É o tempo de meia-vida beta ou de eliminação. E por isso, então, a gente se afasta um pouco desses primeiros pontos aqui de decaimento, tá bom? Ao longo da aula eu vou mostrar para vocês alguns exemplos onde a gente pode ter até uma má interpretação de meia-vida por ter usado esses tempos iniciais na coleta. Beleza, gente? Arrocha like aí, meu povo. Tá dando para ver direitinho? Então, obedeçam o caminho que o professor que está mostrando para vocês. Primeiro, a partir da tabela, construa um gráfico. Pode ser na mão? Pode. Depois, transforma isso para uma escala logarítmica. Transforma para a escala logarítmica. E só assim você vai obter uma reta. E nessa reta você vai obter, então, o decaimento. Peraí, professor, então, é impossível nós chegarmos num tempo de meia-vida coletando apenas uma amostra do paciente? É impossível. É preciso fazer um acompanhamento seriado para observar esse decaimento ao longo do tempo. Beleza? Fala, Fabrício, o que você colocou aqui? Meu Deus. O meu Deus é, ai, agora que eu entendi? Ou meu Deus, nossa, é tão fácil, eu não sabia disso. Me conta aí. Qual é? Hein? Tá tudo ok? Deixa eu só acertar aqui minha caneta. Hoje o meu mouse está ao contrário aqui na... Eu estou trabalhando como um canhoto, um aluno canhoto. Está dando tudo certo. Vamos lá. É bom lembrar que nesse registro que a gente fez com vocês, eu mostrei já uma curva que já partia lá de cima no eixo Y. É porque era feito ali uma administração por via endovenosa. Mas a gente também pode fazer uma meia-vida a partir de um fármaco por via oral. É possível. Mas a partir deste gráfico aqui, exercício agora, hein? É possível já de cara calcular a meia-vida? Fala aqui para mim. É possível calcular a meia-vida logo de cara daqui? Não. Porque nós estamos vendo que neste registro da amoxicilina, nós não temos uma escala semilogarítmica. Então, é importante transformar isso primeiro em log para obtermos uma reta e sim conseguirmos fazer a meia-vida, tá? Então, é a partir do gráfico de área sobre a curva, que nós também podemos chegar ao tempo de meia-vida. Beleza? Muito bem. Então, aqui em vários sites, né, mostra pra gente essa coisa bonitinha. Então faz uma infusão por via endovenosa, tem um decaimento. Sim. E depois o que eu faço? Depois a gente transforma para uma escala semilog e obtém aqui uma reta. E a partir da reta nós chegamos ao tempo de meia-vida. Eu só trouxe aqui de propósito algumas coisas que são mostradas nos livros, mas como não se trabalha os caminhos para você poder chegar, parece que é uma coisa assim de outro mundo. E não é bem assim, né? Obedece um raciocínio aqui da matemática
é relativamente simples, apenas com o cuidado de se transformar primeiro essa escala numa via semi-log. Tá bom? Tudo na base 10, tudo na base 10. Isso aí. Perfeito. Então, qual é a importância do tempo de meia-vida para a prática clínica? Qual é a relevância disso? Vamos lá. Relevância, então, aplicações para o tempo de meia-vida. Estou deixando aqui mais vezes a nossa arte toda exposta para aqueles que gostam de fazer anotações terem isso de uma forma mais clara. Talvez alguns estejam aqui no celular, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, aplicação para o tempo de meia-vida. Importância, troca por outro medicamento. Como assim, troca por outro medicamento? Agora, deixa eu olhar para vocês aqui. Que história é essa de troca por outro medicamento? Às vezes, um paciente não se deu bem com um fármaco X, como se fosse, por exemplo, o diazepam. E aí, de uma forma muito inocente, pede-se para o paciente, olha, você vai agora trocar. Eu não estou gostando desse tratamento seu com o diazepam, nós vamos suspender o diazepam, e hoje mesmo você pode já continuar com o clonazepam. Ah, mas qual dose? Não, você vai começar já com a dose alta de clonazepam, porque o diazepam não funcionou muito bem, mas com uma ideia, às vezes, inocente, de que o diazepam foi totalmente depurado logo naquele dia que ele não fez mais uso. É importante considerar o tempo de meia-vida do fármaco, porque ainda pode ficar uma sobra, algo remanescente, que interfira com o tratamento novamente proposto. Tá? Então, nessas substituições com antihipertensivos também é muito comum. O paciente não se deu bem com um amlodipino, começou a ter muito edema, muita hipotensão postural, aí suspende a amlodipino e introduz no mesmo dia um inibidor da ECA, um bloqueador de angiotensina, mas eu posso ainda ter influência com o amlodipino, embora ele não esteja sendo utilizado na prescrição, né? Isso requer, então, observar qual é o tempo de meia-vida do amlodipino. Okay? Então, nos momentos de substituição, é importante considerar o tempo de meia-vida. Segundo ponto aqui, hipóteses diagnósticas. Às vezes o paciente relata uma certa xerostomia, secura na boca, ou então uma constipação, ou então uma sonolência excessiva ou insônia, e atribui isso ao medicamento que faz uso, ou que já não toma há 2 dias. E aí vem o clínico e fala, não, 2 dias já não justifica esse efeito, porque você já não toma ele há 2 dias. Mas qual é o tempo de meia-vida do fármaco? Muitos fármacos podem exercer o seu efeito biológico ainda por muitos dias sem a sua administração, se tiverem tempo de meia-vida elevado. Um exemplo clássico é a própria hidroxicloroquina, que tem um tempo de meia-vida de 22 dias. Então, como é que a gente vai ter essa ideia se o fármaco está em pleno funcionamento, se tem importante presença dele no meio? É importante considerar a meia-vida. Outra coisa é testes de bioequivalência. Um mesmo indivíduo que vai ser submetido a uma marca de um laboratório A, vai participar do estudo, e depois ele vai participar agora com o fármaco do laboratório B. Ele mesmo vai participar dos 2 estudos, medindo as concentrações plasmáticas do seu sangue. Eu preciso aguardar que todo o fármaco seja eliminado para ele participar do próximo estudo. Isso também se avalia através do tempo de meia-vida, para saber quando que ele volta de novo para fazer o ensaio. Então, hoje eu vou fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês me deem a resposta para solucionar esse problema. O próximo item é a determinação de um conceito chamado de steady state ou concentração de equilíbrio, algo também muito importante para a farmacoterapia. É o momento em que o fármaco alcança as concentrações plasmáticas de uma maneira mais constante, de modo que a mesma quantidade que eu administro é a mesma que eu perco. É como se fosse aquele voo de cruzeiro, né? O avião, então, decolou, se encontra agora naquele voo pleno, até chegar o momento de aterrissagem. É a chamada concentração de equilíbrio. E nós conseguimos estimar o momento que isso é alcançado através também do tempo de meia-vida. Outra coisa importante que a gente pode tirar a conclusão a partir da meia-vida é a definição das posologias. Já vou, assim, cortar pela raiz um conceito muito equivocado, mas que é comum também nos bate-papos de corredores, consultórios, entre os pacientes. Meia-vida é fácil. Se a gente administra de 8 a 8 horas, é porque a meia-vida do fármaco é de 8 horas.
Se é de 24 em 24, a meia-vida é 24 horas. De jeito nenhum, tá? É fato que nós vamos definir o intervalo posológico por um parâmetro que é a meia-vida, mas ela não precisa coincidir uma coisa com a outra, tá bom? Tem fármaco que tem meia-vida de 1 hora, e mesmo assim eu faço uma vez ao dia. Exemplo, omeprazol. O omeprazol tem tempo de meia-vida no máximo de 1 hora, 1 hora e meia, mas mesmo assim a administração é suficiente fazer uma vez ao dia. A meia-vida do ácido acetilsalicílico é de 15 minutos. 15 minutos, mas para o seu efeito antiagregante plaquetário, basta também expor uma vez ao dia. É o suficiente. Ok? A amoxicilina tem meia-vida de 1 hora, mas a sua administração pode ser feita de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas. Então veja, olha como muda. Então, está longe esse raciocínio de coincidir meia-vida com a substância ativa, com o seu intervalo posológico, tá bom? E outra coisa importante para chegarmos a alguns cálculos farmacocinéticos. Você que é guardião e nos acompanhou nas aulas, onde eu mostro para vocês volume de distribuição, a capacidade de excreção de um fármaco, o cálculo de um clearance renal, ele depende também da meia-vida. Se eu chego na meia-vida, eu consigo estimar até o clearance de um determinado fármaco. E hoje eu vou fazer um exercício com vocês que dá para perceber essa engrenagem rodando para chegarmos a dados muito interessantes, que são, na verdade, estimativas, né? São dados calculados a partir da meia-vida. Ok? Beleza. Então, primeira coisa, quem lembra aqui do Teletubbies? Lembra? Teletubbies fala assim, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Lembra disso? O que é essa história do Teletubbies? Guarde esse termo para o resto da sua vida. Você que ainda não utiliza na sua rotina, wash out. Wash out. Vou chegar lá, Ricardo. Calma aí. Meia-vida do etanol, vamos conversar sobre ela. Wash out seria, na tradução do inglês, né, lavar para fora. Washout na farmacologia se refere à depuração total de um fármaco. Tá? Depuração total de um fármaco. Então, como é que a gente pode chegar no washout de um fármaco? Ou seja, eu estou administrando aqui a fluoxetina. O comprimido que eu tomei uma vez só, quanto tempo ele leva para ser totalmente eliminado? E quando eu tomo a simvastatina? E quando eu tomo a aspirina? Como é que é essa ideia? Então, vamos mostrar aqui em números para você nunca mais esquecer disso. Tá aqui. Então, vamos aqui imaginar um fármaco onde eu apresentei uma concentração inicial de 20 miligramas por ml. E a cada 1 hora, está caindo a metade. Ou seja, eu já representei nessa imagem que a meia-vida do fármaco é 1 hora. Veja que na primeira queda, já perdi 50% do meu fármaco. Ué, professor, mas tudo é 50%. Tudo é 50%, mas vamos comparar em relação ao primeiro dado aqui, de 20 miligramas por ml. Então, quando eu coloco este decaimento num gráfico, o que eu vejo? Olha lá, de novo. Olha lá o J, o Jotinha aqui, ó, aparecendo. E esse Jotinha só aparece porque está ainda numa escala normal. Quando eu coloco o semilog, vira uma reta de novo. Vira uma reta. Repara comigo que nesse decaimento, eu estou tendo aqui, na primeira meia-vida, a perda de 50% da concentração inicial. Depois, quando eu perdi a metade da metade, sobrou aqui para mim somente 25%. Ou seja, eu já perdi 75%. Como que esse cálculo foi feito, professor? 5 miligramas de 20, não é? Eu perdi 25%. Eu perdi 75%. Sobrou apenas 25%. Na próxima meia-vida, eu já perdi 87,5%. É só você depois ficar brincando aqui com esses números. Divide 2,5 por 20, tá bom? Depois eu perdi 93%. Quando eu chego aqui na minha quinta medida, eu já perdi 97% do fármaco. Ou seja,
sobra para mim apenas 3% da concentração original. Resumindo, como é que a gente pode, então, calcular o famoso washout? O famoso washout. O washout é determinado a partir do decaimento, quando nós temos 5 tempos de meia-vida sucessivos. A partir do 5º tempo de meia-vida, as concentrações presentes no plasma são desprezíveis em relação à concentração original. É fato que, usando a matemática, se nós fôssemos dividindo a metade, da metade, da metade, nunca chegaria a zero, concorda? Nunca chegaria a zero. Mas é de bom tom, né, na parte clínica, nós observarmos que a partir do 5º de meia-vida, se já foi 97% do fármaco, essas concentrações passam a ser desprezíveis. Alguns autores chamam 4 tempos de meia-vida, outros chamam 6, outros falam a partir da sexta. Ou seja, de 7 em diante já foi totalmente depurado. Então nós estamos utilizando assim, em números, o número que é o mais falado, que é mais comentado ao longo desses 45 anos a respeito de washout de fármacos. Podemos considerar um valor médio a partir do 5º tempo de meia-vida. Eu estou te mostrando por quê. Porque a partir do 5º já se perdeu 97% do fármaco em relação à sua concentração original. Beleza? Isso. Então, o washout a gente calcula por 5 tempos de meia-vida. Se até essa parte está tudo tranquilo, a gente agora coloca as coisas do ponto de vista mais prático possível, para você começar a valorizar cada vez mais a meia-vida de determinados fármacos que você trabalha na sua rotina, prescrevendo, dispensando, né, administrando em pacientes, ok? Então vamos lá, vamos aplicando esse conceito. Olha só. Temos aqui, então, 3 substâncias muito consumidas no nosso país. A amoxicilina, ela tem um tempo de meia-vida de 1 hora. 1 hora é a meia-vida da amoxicilina. E a gente até comentou na outra segunda-feira, né? Falamos somente sobre ela. E aí eu chamei a atenção que, embora seja um tratamento de 12 em 12 horas, as pessoas acham que quando eu estou dando a dose da próxima, né, após as 12 horas, eu estou repondo tudo aquilo que foi perdido durante 12 horas. Olha, já não tem amoxicilina há muito tempo. Ou seja, no raciocínio prático, se a amoxicilina foi administrada às 8 da manhã, quando chega às 2 da tarde, já não tem amoxicilina circulante. Embora a próxima dose vai aparecer somente às 20. Ué, professor, então o paciente fica num sistema de vale? Sim. E mesmo assim, vale o tratamento? Vale. A inibição da síntese da parede de peptidoglicana pela amoxicilina é suficiente se eu mantiver esse espaço. Então, embora haja um momento ali de fase de sombra, que eu não esqueça a próxima dose às 20 horas. É por isso, então, que os antibióticos clássicos, como os beta-lactâmicos, não se pode esquecer a próxima dose, porque eu já venho com um tempo remanescente de concentração plasmática abaixo, muito abaixo da concentração inibitória. É daí a frase, então, famosa de que antibiótico não pode atrasar. Porque a meia-vida é muito curta. A amoxicilina sofre facilmente o sistema de secreção tubular. Ok? No exemplo agora da simvastatina. Simvastatina. Olha que legal. Qual é a meia-vida da simvastatina? A meia-vida dela beira, em média, 3 horas. Geralmente, qual é o horário indicado para o uso da simvastatina? É à noite. Isso. Alguns colocam após o jantar. Mas qual é a ideia? É que o mecanismo de ação da simvastatina é atrapalhar a produção de colesterol. E essa inibição da produção de colesterol se dá através de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. HMG-CoA redutase. Essa enzima ela é muito ativa entre meia-noite e 2 da manhã. Meia-noite e 2 da manhã. Então, enquanto a gente dorme, a gente produz colesterol. Então, se algum desavisado recebe na prescrição o uso da simvastatina pela manhã, vamos fazer o raciocínio aqui, tomou às 7 da manhã e a meia-vida de 3 horas, puxa vida,
Qual é o washout da simvastatina? O washout vai ser 3 horas vezes 5. Então, eu chego a 15 horas de espaço. 15 horas. E ele tomou às 7 da manhã. Quando chega às 22 horas, ou seja, às 10 da noite, não tem mais simvastatina circulante. Ou seja, o momento principal de produção do colesterol está desprotegido da sua inibição. A produção vai continuar acontecendo, porque a simvastatina não consegue fazer cosquinha naquele momento. Então, qual é o lance de aplicar à noite? É coincidir o pico da simvastatina com a máxima atividade de produção de colesterol. Entendeu o lance? Agora, isso não pode ser uma regra para qualquer estatina que existe no mercado. É muito comum a gente ver prescrição de atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, tomar à noite. É uma bobagem, porque a minha vida desses fármacos ultrapassa 12 horas. Ou seja, dar à noite ou dar de manhã não faz diferença alguma. Então, isso não é uma peculiaridade das estatinas, e sim uma estatina de meia-vida curta. Quem tem meia-vida curta tem que coincidir o máximo com o momento de produção do colesterol. E é por isso, então, que essas mais novas são mais eficazes, porque perduram no plasma com maior concentração ao longo de todo o dia. No exemplo do diazepam, o que vemos? O diazepam tem uma vida de 40 horas. Isso é muito importante, né? Às vezes um paciente vai fazer um procedimento, faltou midazolam no hospital, usaram diazepam, e a notícia é que ele, naquele dia, já estaria disponível para voltar para casa, dirigir, operar a máquina. Não é bem assim. Com o diazepam de meia-vida de 40 horas, é muito diferente de um midazolam de 1 hora. O diazepam, se alguém abandona na sexta-feira porque quer beber no sábado, ainda existe influência do diazepam no outro dia, porque o seu washout seria 40 horas vezes 5. Daria, então, 200 horas de presença do diazepam no plasma. Ok? Muito importante para o nosso dia. É lógico que primeiro eu mostro os cálculos, mas é importante você começar a refletir e ter agora a curiosidade de sair correndo dessa aula e começar a olhar. Meu Deus, a minha vida então do losartan qual é? Qual é a do clonazepam? Qual é a do paracetamol? Qual é a de pirona? Ok? Vamos lá. Então agora vamos para uma aplicabilidade prática. Fica atento agora, dedo no like, dedo na inscrição também do YouTube. E agora eu vou lançar aqui uma questão para você responder para mim. Quem responder certinho, eu vou projetar a resposta na tela. Tá bom? Então segura aí. Vamos lá. Exercício, hein? É um experimento clínico em humanos aqui. O objetivo é comparar a biodisponibilidade de 2 preparações de azitromicina. A cápsula de 500 mg de 2 diferentes laboratórios. Tá? Este protocolo está com um problema na metodologia. Eu quero que você identifique isso. Então, um trabalho aqui de detetives. Atenção. 30 voluntários masculinos serão selecionados após avaliações clínicas e laboratoriais. Em seguida, serão internados por 2 períodos de 36 horas, recebendo uma das formulações em cada um dos períodos, por via oral, em dose única. O desenho será aberto, cruzado e randomizado. As concentrações plasmáticas de azitromicina serão realizadas por cromatografia líquida de alta pressão acoplada à espectrometria de massa. Aquele aparelho que eu mostrei para vocês que nos ajudou demais, né, no entendimento da farmacologia. Sapeca o like aí. O que é um estudo aberto, cruzado e randomizado? Vamos lá. O que é um estudo aberto? Escreve aí para mim. O que é um estudo aberto? Quer dizer o quê? Um estudo aberto significa que não tem placebo. O tratamento é feito somente com azitromicina. Cruzado. Cruzado é o seguinte. Nós vamos... Desculpa, gente. Nós vamos utilizar 2 braços nesse estudo,
São 30 pessoas, então no primeiro braço entra 15 aqui e 15 aqui. E depois os 15 que foram sorteados para o B vão para o A. E quem estava no A vai para o B. Ou seja, todos os pacientes vão experimentar os dois tipos de azitromicina. Por isso que é um ensaio cruzado. Não tem aqui tratamento placebo e é randomizado porque no início eles são sorteados para serem alocados em cada grupo. Ok? Então, o primeiro grupo aqui, 15 pessoas vão experimentar o laboratório A, o outro o B, e depois vai trocar. Beleza? Bom, o que está faltando nessa metodologia? A pergunta é o seguinte: quando eles forem expostos à primeira azitromicina, vai ser feita a coleta no sangue, bonitinho, ok? E aí eu recrutei o pessoal para vir lá fazer o experimento. Vai tomar azitromicina, ok? Vão ficar ali, ó, sendo avaliados por 2 períodos de 36 horas, beleza? Só que, quando que eu peço para eles voltarem de novo para participarem do grupo diferente? Quanto tempo? Aí, estou esperando aqui. Tem colega falando 70 horas. 70 horas depois? Ele deve ter respondido a meia-vida. Isso, a meia-vida da azitromicina é 70 horas. É isso mesmo. Então, já estamos esquentando aí para chegar na resposta. É importante saber qual é o tempo de meia-vida da azitromicina. Ó, o Matheus falando aqui, vai dar problema. Quando tomar a segunda dose, vai ter resíduo da primeira. Muito bem, Matheus. E é isso que a gente não quer que aconteça. Eu preciso, então, de um washout completo. Deixa eu olhar aqui para vocês. Eu vou precisar, então, de um washout completo na primeira exposição para que não haja uma interferência na segunda medida. Então, qual vai ser a notícia que eu vou ter que dar para os meus jovens ali, os 30 voluntários masculinos, para dizer, olha, volta daqui aqui a colega falou, 360 horas, 15 dias depois. Olha aí. Como é que ela calculou isso? 360. Aí, ó, voltar 15 dias, washout de 15 dias, é isso mesmo, 14, 15 dias, parabéns, gente, essa é a resposta mesmo. Então, vocês estão atentos à aula. Então, buscaram a informação de que a azitromicina tem a meia-vida de 70 horas, 70 vezes 5, dando quanto? 350 horas. Aí você pega 350 e divide por 24, dá aqui arredondando, né, 14 dias e meio. Então, arredonda para 15. 15 dias depois, você pode remarcar a vinda desses grupos para serem submetidos à nova exposição. Ok? Então, veja que o 15º dia não é uma realidade para qualquer estudo aberto, cruzado e randomizado. Se eu fizesse um experimento, por exemplo, com paracetamol, no dia seguinte o paciente poderia retornar. Se fosse com sildenafil, que é a meia-vida de 4 horas, também no próximo dia ele poderia fazer o experimento. É 15 dias por conta da azitromicina e não por conta do protocolo aberto, cruzado e randomizado. Tá bom? Isso aí, ó. O colega falou aqui, o Marcos, por que quando cruzar e tomar outra dose não pode ter resíduo da primeira? É isso aí. Perfeito. A Ana Cristina fez o cálculo certinho para todo mundo ver. Muito bom. Muito bom. Tá claro para todo mundo? Beleza. Beleza. Então, agora, outro assunto importante que a gente tira do tempo de meia-vida. O washout você já aprendeu. Ou relembrou, ou reconsiderou, né? Achou que era uma bobagem, na verdade, na parte clínica tem a sua relevância. No caso do steady state, lembra agora como se fosse um voo aqui, ó. Olha o voo acontecendo. Decolou. E o fármaco, muitos deles, existe aqui o voo de cruzeiro. É aquela hora que ele está lá na plenitude, lá na concentração bem próxima da janela terapêutica, né? Então, dificilmente um fármaco já começa o seu efeito pleno nas primeiras horas de exposição. Quando a gente deseja um efeito muito rápido, aí a gente faz uma chamada dose de ataque. Mas nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, está se aguardando alcançar a concentração mais alta, através de doses que são cumulativas. Cumulativas, tá? Então, fiz aqui para vocês um esquema inédito. Inédito, tá? Vocês não viram isso aqui em lugar nenhum, não tem livro nenhum, o Titio fez para vocês com a maior calma do mundo, para vocês terem a melhor experiência para atender e entender o que é o steady state aqui, tá bom?
Isso aí, ó. Sapeca no like, meu povo. Vamos lá. Então, primeira informação. Vamos supor aqui que o paciente, toda vez que ele se expõe ao comprimido, ele chega ali a 200 miligramas por decilitro da substância. 200 miligramas por decilitro. Vamos considerar que a administração está sendo feita de 12 em 12 horas e, neste caso, a meia-vida é de 12 horas. Tá bom? Tá todo mundo na tela aí comigo? Presta atenção. Ora, então, deu ali 9 da manhã, o paciente tomou o comprimido, alcançou a sua concentração plasmática de 200. Quando chegou às 21 horas, ou seja, 12 horas depois, ele tem 100 da dose anterior, mais 200 que ele administrou agora. Olha, gente, todo mundo tem que estar atento comigo aqui. Presta atenção. Professor, da onde veio esse 100? Ora, eu não estou dizendo para você que a meia-vida é de 12 horas? Então, eu perdi a metade da concentração anterior. Então, ficou 100. Só que eu administrei mais 200. Então, ao todo, quanto eu vou ter agora? Eu vou ter 300. Aí, passou a noite, passou a madrugada, o galo cantou. Ele agora toma a próxima dose. 9 da manhã. Quanto que ele vai ter aqui? Ele vai ter 150. Mas da onde veio 150? A metade, criatura, daqui, ó, dos 300. Com mais 200 que ele está administrando agora. Então, no total, vai ser 350. Vamos junto aí. Vamos junto. Aí, passou o dia, beleza, bonitinho, deu 21 horas de novo. Tá na hora de tomar a próxima dose. Qual é a metade de 350? A metade de 350, 175. Soma com 200. Repare que toda vez que eu estou mostrando 200 para vocês, é a dose de renovação. 200 de novo. Então, eu cheguei a 375. Qual a metade disso? Opa, a metade agora deu 9 da manhã, outra dose. 187. Somando os dois, deu 387,5. Chegou 21 horas de novo. Opa, vamos ver a novela. Vamos embora. Vamos ver a novela? Não, vou assistir a aula, que hoje é segunda-feira, 21 horas. E aí, ó, 193,8. Com mais 200, 393. Próxima dose agora de manhã. O galo cantou de novo. E agora de novo. Pego a metade daqui, é o que sobrou, com mais 200. Observem, então, que a gente vai tendo ainda um aumento. 396, divide a metade, soma com 200, e assim sucessivamente até o final. Veja que toda hora eu estou mostrando para vocês o reloginho, com um intervalo de 12 em 12 horas, e sendo a meia-vida de 12 horas. Ok? Reparem agora que eu estou tendo um aumento aqui, que ele não obedece uma certa proporcionalidade. A gente poderia imaginar que de 200 aumentaria para 300, depois 400, depois 500, e não é assim. Então, vamos colocar isso em porcentagem? Acompanha, gente, acompanha. Vou responder depois a dúvida de vocês. Ó, na primeira meia-vida, a gente logo aumentou 50% da dose. Depois a gente aumentou somente 75, 87, 93, 97, 98, 99, 99, 99. Professor, 99 é o quê? 99% de concentração relativa à original, de 200. Todas as minhas comparações aqui em porcentagem é olhando para o início. Então, logo no começo, a gente teve um aumento expressivo, logo de cara, com 50. Depois aqui só foi um aumento para 75, ou seja, só aumentou 25%. Aqui só aumentou 12,5%. Cada vez mais, o aumento está ficando mais curtinho, mais modesto. Repare, então, que se a gente coloca esses números num gráfico, a gente vai ver isso aqui, ó. É mesmo. Eu estou vendo no início 200, depois vai para 300, depois vai beirando, mas a tendência na curva não é um aumento como se fosse uma reta aqui para o alto e avante. Ela vai chegar num platô, ela vai chegar num patamar. E que horas que ela chega no patamar? Olha aqui, pá,
fiz para vocês. Marque os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a partir do quinto tempo de meia-vida, nós também podemos alcançar a concentração de equilíbrio, ou chamado steady state. Meu Deus, então peraí. Existe um número mágico aí na farmacologia. 5 tempos de meia-vida para o washout, sim. Você toma o último comprimido, expõe a última dose endovenosa e agora não se expõe mais nada. Você vai conseguir calcular o washout. São 5 tempos de meia-vida para depuração completa. O raciocínio agora é, quando eu faço administrações de doses múltiplas, onde a última dose mal acabou e eu estou dando a próxima, eu estou fazendo um momento de encavalamento. Eu estou acumulando. E neste acumular, qual é a dinâmica do processo? É observar 5 tempos de meia-vida, eu consigo alcançar um determinado platô, que nós chamamos então de steady state, ou concentração de equilíbrio. É claro que para isso ficar mais palatável, a gente vai usar aqui algumas situações clínicas para você mesmo responder. Tá bom? Então vamos lá. Aqui. Então, em doses múltiplas, os livros geralmente mostram esse gráfico para vocês, mas que alguns têm que engolir o negócio porque é meio indigesto. Então, por isso que eu fiz para vocês o cálculo ali em números, para você mesmo construir a curva. Repare que para cada aumento, olha o que eu estou fazendo com as barrinhas aqui, ó. As barrinhas cada vez mais ficam curtinhas, para mostrar o seguinte, a partir da quinta barrinha que eu desenhei, eu já não tenho aumentos expressivos. Ou seja, é um momento de dose de reposição. O mesmo que eu adicionei, eu também perdi. E a concentração plasmática, então, tende a ficar mais, ou menos oscilante, melhor dizendo assim, menos oscilante. Tá bom? Então, a chamada concentração de equilíbrio. Por favor, não confundam quinta administração com quinto tempo de meia-vida. São coisas diferentes, tá? Vou mostrar aqui uma questão para a gente discernir isso. Então, vamos lá. Observe um problema, hein? Deixa eu olhar para vocês aqui. Então, a questão é, considere um paciente tomando um ansiolítico com meia-vida de 48 horas, de 12 em 12 horas. Agora você vai responder a questão abaixo. Com a posologia de 2 comprimidos ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas, o estado de equilíbrio dinâmico, chamado steady state, seria alcançado após qual dose? Pense antes de responder. Pense. Tempo. Vou deixar aqui grandinho para vocês verem com calma. Débora, daqui a pouco eu vou contar para você em detalhe isso, tá? Para qual fármaco isso não pode ser uma conta. Tá bom? Vamos lá. Sapeca o like aí. Quinta dose, sexta dose, 10ª ou 20ª dose? Qual é o cálculo que nós temos que fazer para chegar nessa resposta? Primeira coisa, então, ó, atenção para aqueles que se perderam um pouquinho. Primeira coisa para você chegar no steady state, você isola a meia-vida e multiplica ela por 5. Multiplica aí para mim, 48 vezes 5, dá quanto? Dá 240 horas. 240 horas. Então o paciente tomou um comprimido só. Eu espero 240 horas e vai chegar no steady state? Não. Se ele tomou um comprimido só, ao passar 240 horas, ele teve o seu washout. Mas se ele está administrando de 12 em 12 horas, 12 em 12, a pergunta é, bom, vamos lá, começou 9 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã, 9 da noite. Que horas que ele vai chegar no steady state? Ora, por dia, ele está administrando quantas vezes?
por dia? 2 vezes. Não é isso? Então, considerando que o dia tem 24 horas, a gente chega na conclusão de que no 10º dia, ele alcançou o steady state. No 10º dia. Só que eu não estou perguntando o dia, eu estou perguntando para você em qual dose. Sabendo que ele administra de 12 em 12 horas, ora, são 2 vezes ao dia. Então a resposta seria vezes 2 aqui, né? Então a resposta final seria na 20ª dose. Caso ele usasse uma vez ao dia só, a gente chegaria sim na resposta de 10ª dose. Como a gente está contando o número de vezes que ele está administrando, isso é importante ser considerado. Então, neste caso, na 20ª dose, ele alcança o steady state. Beleza? Ah, então já decorei. Para todos os nossos cálculos, 20ª dose é o ideal. Não, gente. Nós estamos aqui chegando a um cálculo para você falar, nessa situação, numa meia-vida de 48 horas, e tendo um intervalo de 12 em 12, é na 20ª. Tiago, qual a importância disso na prática clínica? Você imagina alguém tomando, por exemplo, o diazepam, que tem uma meia-vida aí para alguns pacientes de 48, 50 horas. Quando ele chega no 3º dia de tratamento, ele reclama que ainda continua muito ansioso, não dorme direito, ele tem agorafobia, tem taquicardia, e ele resolve, por conta própria, aumentar a dose no 3º dia com o diazepam. Seria uma boa estratégia elevar a dose no 3º dia? Não, porque ele ainda está em fase de ascensão das concentrações plasmáticas. Se ele resolve, então, mudar a dose no 3º dia, é como se ele pegasse agora o bico do avião e eu a projetasse mais para cima. Então, quando ele chegar lá na 20ª dose, a concentração de equilíbrio vai ser muito mais alta do que aquela desejada. Pode ser que, numa conversa depois de uma semana, fala, cadê o paciente que estava ansioso? Ah, agora ele dorme o dia inteiro. Não levanta nem para tomar café. Se encontra apático. Acho que a depressão dele piorou. Por quê? Porque tomou a decisão de alteração da dose no momento equivocado. Deveria ter aguardado o steady state para tomar a nova decisão, se sobe ou diminui a dose. Ou seja, o melhor momento para o ajuste de dose não é na fase de ascensão plasmática, e sim no momento de steady state. Okay? Então, na área da psiquiatria, é muito importante considerar isso. Na área também da hipertensão, às vezes um tratamento que dura 2, 3 dias, como a pressão arterial não caiu, já começam também as modificações das estratégias posológicas. E às vezes aparece um paciente depois com hipotensão severa, porque não se aguardou o momento ideal de steady state. Em relação aqui aos esquecimentos, né? Então, às vezes, um paciente que já está com o seu steady state adquirido, se ele esquece, a concentração plasmática cai e é aqui que ele passa a ficar vulnerável. Então, imaginemos um paciente usuário de antiagregante plaquetário, usuário de antihipertensivo, usuário de um cardiotônico, de um antidepressivo. Então, claro que fármacos de meia-vida mais curta tendem a trazer essas oscilações plasmáticas de uma maneira muito mais exuberante, né? Aí vai aqui também, entre aspas, um puxão de orelha para o raciocínio de que qualquer antibiótico com atraso pode, assim, acabar com o tratamento. No caso da azitromicina, criatura, não há problema de um esquecimento de 1, 2 horas, 3 horas. Já vi paciente acordando 5 da manhã porque o primeiro dia que ele administrou a azitromicina foi às 5 da manhã. Então ele tem que agora acordar todos os dias às 5 da manhã porque antibiótico não pode atrasar. Sendo a azitromicina de meia-vida de 70 horas, o que é isso? Eu não posso fazer essa comparação direta como se fosse a amoxicilina, que é a meia-vida de 1 hora apenas, né? Então, às vezes essas maneiras rígidas da farmacologia, ultrapassando até o racional, né, por conta do desconhecimento do que é tempo de meia-vida, de que é washout, de que é steady state. Exemplo prático. Existe steady state para azitromicina? Uma proposta de 5 dias de tratamento com azitromicina. Eu alcancei o steady state com 5 administrações? Faça a conta para mim. 5 dias? Espera aí, a azitromicina seria 70 vezes 5, 350 horas. Não. Um tratamento de 5 dias com a azitromicina não alcançou nem o steady state. Mas isso não significa que ela não funciona. Então fica outra reflexão para você.
nem sempre é necessário um fármaco alcançar o steady state para iniciar o seu efeito. Eu posso ter o avião ainda em plena ascensão e já ultrapassando a concentração mínima para que exerça o seu efeito biológico. Beleza, então aqui tem alguns registros disso. Esse aqui é um registro um pouco mais, assim, antigo, né? Veja, de 94, talvez muitos de vocês nem nascidos eram, mas só para reativar essa ideia, ó, se a meia-vida é curta de um dia, eu vou chegar no steady state mais rápido. Ao ponto aqui, ó, aproximadamente de 5 dias, já alcancei a concentração. Agora, se um fármaco tem meia-vida de 3 dias e meio, eu vou levar mais tempo para chegar no steady state. Ok? E claro, se a meia-vida é curta, o washout é curto. Se a meia-vida é longa, o washout também é mais longo. Professor, durante o washout, o fármaco ainda exerce o seu pleno efeito? Claro que não, gente. Não confunda o washout com o efeito do fármaco até o último tempo de meia-vida. Não é verdade, mas eu consigo detectar a substância no plasma, né, durante esse tempo de decaimento. Tá bom? Sempre por 5. Sempre por 5. É isso aí. Tá? Eu vou contar ainda hoje qual é a exceção dessa história do 5. Vamos lá. Então vem agora a pergunta, Andréia. Foi a Andréia? Não, aqui, ó. Ela botou a arte do cupcake. Toda substância ativa tem meia-vida? E aí, gente? Toda substância ativa tem meia-vida? Vamos ver? Vamos lá. Em relação ao álcool, porque se existe esse bate-papo de meia-vida, isso pode, entre aspas, salvar muita gente que fica com medo de sair de um jantar, né, tomou algumas taças de vinho, falando, peraí, agora é só saber a meia-vida do álcool, eu aguardo ali o washout e não vou ser pego no bafômetro. Acontece que o álcool não tem um tempo de meia-vida fixo. Algumas substâncias não obedecem o tempo de meia-vida normal. Então, até agora, na aula, nós falamos de fármacos que obedecem uma chamada cinética de primeira ordem. Mas existe um grupinho que obedece uma cinética chamada de ordem zero. Como é que é isso? Olha só que legal. O álcool também se enquadra nesse processo, tá? Então, vamos imaginar aqui você sendo exposto aqui ao álcool. A meia-vida, alguns autores chamam o álcool de um fármaco de meia-vida curta, mas ele pode ser muito mais do que 4 horas. Muito mais. Porque o efeito é dose dependente. Isso também vale para ácido acetilsalicílico. São 15 minutos a meia-vida do AS, se for usado na dose de 100 mg, até 300, mas depois disso pode durar horas. Ou então a fenitoína, que tem uma variação de 7 a 42 horas, ou até muito mais, se ultrapassar a dose de 300 mg. 300 mg. Então, felizmente, nós podemos contar no dedo, o número de substâncias que não obedece uma meia-vida de forma proporcional. Para aqueles que ficaram assim um pouco, ai meu Deus, o que a gente está falando? Vamos imaginar uma passagem agora pelo pedágio e você encontra agora uma pista que está vazia. Então você chegou ali com o carro, tranquilo, você fala, bom, se este aqui estiver ocupado, eu vou no outro, vou no esse aqui que está disponível. Ou seja, o número de guichês é maior do que o número de carros. Dessa forma, não vai haver congestionamento. Ou seja, quanto mais carro passar, tem guichê disponível, vai passar aqui numa boa. Não tem fator limitante. É diferente desse cenário aqui. Tá, minha época lá em São Paulo. Passar as férias no Guarujá, em Santos. Era muita luta. É muito carro para pouco guichê. O cenário, então, da fenitoína, do ácido acetilsalicílico e do álcool é esse aqui. É uma cinética chamada de saturação. Cinética, deixa eu olhar aqui para vocês, cinética de saturação. O que significa isso? É muito fármaco para o número de enzimas que existem. Então, tende-se a formar algo de uma espécie de acúmulo. De forma que existe um fator limitante no processo. É sempre constante a forma da biotransformação. É sempre a mesma quantidade sendo biotransformada por hora.
Há quem diga que o álcool, em mulheres, existe uma biotransformação que equivale a 1 lata de cerveja por hora nas mulheres. Enquanto nos homens, em média, 2 latas de cerveja por hora. Aí se ele tomar 4, 2 vão ficar acumuladas. E se ele tomar 3 taças de vinho, olha, 2 taças vão ficar acumuladas. Então, não obedecemos à cinética de primeira ordem com álcool. Existe uma cinética de saturação. A quantidade de enzimas que biotransformam o álcool é muito limitada. E, portanto, não existe um decaimento proporcional, como a gente fez aquela conta lindinha no início da aula. Beleza, então deixa eu mostrar agora esse gráfico para a gente finalizar aqui e a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Então, no livro do Hangdale, por exemplo, tem uma figura lindíssima, né, que é essa aqui, mostrando o seguinte: se eu aumentar a dose de determinado fármaco de 10 para 20, ou de 20 para 30, ou de 30 para 40, aqui. Ou de 30 para 40, observem que nessa cinética de saturação, nós vamos, de saturação não, de primeira ordem, nós vamos alcançar o steady state de uma maneira proporcional à dose apresentada. Observe que o momento da inclinação da reta se dá sempre no mesmo ponto, após o 5º tempo de meia-vida, bonitinho. Mas é diferente quando a gente trabalha numa cinética de ordem 0, ou de saturação. Observem, na dose baixa, até ameaça para mim um comportamento de steady state. Mas quando eu aumento de 10 para 15, você está vendo que a curva já começa a se engraçar de uma maneira que não atinge uma saturação, um platô. Quando parte de 15, veja, eu aumentei só 5, gente. Olha o que aconteceu com a curva. Não tem platô nenhum. E se eu aumento agora de 20 para 25, aí que o nariz empina mesmo. Você não observa facilmente uma proporcionalidade aqui entre as doses. E qual é a preocupação disso na área da toxicologia? Ora, se é um fármaco que não obedece à via de uma cinética normal, a chance de intoxicação é muito alta. Isso aqui é uma tragédia para os alcoolistas, que às vezes imaginam assim, só mais um pouquinho da dose. E esse só mais um pouquinho é o que diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, quando Salomão diz assim: não olhes para o vinho quando resplandece no copo, porque no final ele pode te picar como uma cobra. Interessante isso. Então, no caso do álcool, da fenitoína, não se sugere o aumento ou a concentração, a dose ser maior do que 300 miligramas da fenitoína, pelo risco aumentado de parada cardíaca pela fenitoína, por conta dessa cinética de saturação que ela apresenta. Então, aumentar só mais um pouquinho em miligramas da fenitoína pode ser muito danoso. Alguns classificam a fenitoína como um fármaco de baixo índice terapêutico, mas na verdade é porque ela obedece à cinética de saturação. Professor, o tempo de meia-vida independe da dose administrada? Tem limite? Bom, para fármacos que obedecem à cinética de saturação, essa quantidade de dose, se for maior, a meia-vida vai se elevar. Naqueles fármacos anteriores que eu mostrei para você, o fato de você dobrar a dose, por exemplo, losartan, 50 mg para 100 mg, você não muda a meia-vida. Porque nós temos enzimas de sobra. É número de guichê sobrando em relação ao número de carros que tem para passar. Certo? Então, existe ali uma cinética que obedece ainda uma ordem de proporcionalidade. Se você lembrar lá do Leninger, a cinética de Michaelis-Menten, quando mostra para você a cinética, primeiro de uma reta, para depois chegar no platô, nós estamos falando dessa primeira fase, ainda em ascensão, de uma certa proporcionalidade. É a enzima sobrando em relação ao número de substratos, que seriam os fármacos, como losartan, captopril, como fluoxetina, etc. Ok? A busca pelo steady state é mais para quem utiliza psicotrópico? Não, Sabrina. Ela também pode ser importante para quem usa, por exemplo, como antidiabético. Tá? Então, eu ainda estou tendo uma resposta muito tímida com o uso de glibenclamida, por exemplo. E aí a glibenclamida tem meia-vida em torno de 20 horas. Eu estou em dúvida se está na hora de mudar a dose porque a glicemia não baixou tanto. Aguardo o steady state para tomar essa decisão. Tá?
Então, serve para a área da diabetologia, existe para a área de antidislipidemia, para a área anticoagulante, também importante, tá? Então, não é somente para psicotrópicos. O tempo de meia-vida localiza em bula? Também em bula. Se você não tiver na bula, ou então não achar facilmente, porque pode ser uma bula voltada para o paciente, e nem sempre é colocado de uma forma tão clara, você pode procurar através de sites, por exemplo, pelo próprio Google você acha, mas tem que procurar de uma maneira bonitinha. Vou colocar aqui, ó, para vocês. Procura por esse termo aqui, ó, Half-Life. Half-Life, utilizando, por exemplo, PubChem. PubChem no PubMed é uma forma muito boa de você achar esses dados, tá bom? Então, nos livros de farmacologia, Half-Life, ou Half-Life, PubChem, ou se você colocar também pelo PubMed, o prefixo NCBI, você bota assim, ó, Half-Life diazepam, por exemplo. NCBI, você consegue também ter acesso rápido à meia-vida do fármaco. Você vai ver que ao longo do próprio Google, você vai ter informações meio que repetitivas em relação à meia-vida proposta. Tá bom? Aqui o Bruno falando, fala sobre os bifosfonatos. O alendronato, tem um nome curioso aqui. O alendronato de sódio tem uma meia-vida de 10 anos. 10 anos, ok? Então, alguns tempos de meia-vida que nos surpreendem. E aí me chama a atenção o pessoal aí da ortopedia, ou então os dentistas, dizendo assim, não, se você esperar 3 semanas, a gente pode fazer a nova prótese, a gente pode colocar o implante, né, sem problemas. Como se 3 semanas fosse o suficiente para você eliminar o impacto dos bifosfonatos na terapêutica. Com essa meia-vida, não é possível. Ok? Beleza. Valeu, Ana. Aqui pergunta também da Crisna. E os medicamentos com baixo índice terapêutico? Pois é. O fato de ter baixo índice terapêutico, ele é um problema adicional para fármacos que têm meia-vida longa, ok? Então, por exemplo, a digoxina, né? A digoxina tem meia-vida relativamente longa e também tem índice terapêutico pequeno. Então, a chance de intoxicação, ela é maior. Mas não é pelo fato de ser de baixo IT que obedece uma cinética de saturação. São grandezas aí diferentes, mas que quanto maior a meia-vida e menor o índice terapêutico, a gente se preocupa ainda mais, tá? Como o caso da digoxina. Aqui a colega falando, eu sempre achei que meia-vida era o tempo que perdi o seu efeito. De jeito nenhum, Fabiana. Tá tudo certo, então agora tá corrigido. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que alcance a metade. Saber se a resposta vai acontecer ou não é assunto da farmacodinâmica e a gente vai olhando isso ponto a ponto para cada fármaco. Exemplo, o omeprazol tem meia-vida de 1 hora. Ele teria o seu washout de 5 horas. Mas o efeito do omeprazol perdura durante o dia inteiro. Então, não confundam meia-vida com vida média do fármaco. O omeprazol exerce o seu efeito pleno durante todo o dia porque ele faz ligação covalente com a bomba protônica. Covalente. Então, fármacos que fazem ligação covalente, o seu efeito pode ser maior do que o próprio washout. Legal, minha gente? Muito obrigado. Boa noite. Quem quiser assistir de novo essa aula, depois com cuidado para fazer os cálculos, certificar ponto a ponto do que eu mostrei, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, fique com Deus.